Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Falar hoje para vocês sobre as candidias vulvovaginais recorrentes, tá? Que acontece em algum período da vida em muitas mulheres pelo mundo inteiro, tá bom? Vou mostrar para vocês uma abordagem clínica diagnóstica que eu estou propondo aqui para nós podermos controlar essa doença que tanto incomoda os pacientes. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é mostrar o slide com os critérios de vulvovaginite por cândida recorrente. Então, o primeiro slide aqui, acompanhe, são mais de 4 episódios por ano de candidose ou candidíase vaginal. O diagnóstico padrão ouro é por pesquisa de fungos. Lembrando que 50% das vulvovaginites são bacterianas, tá certo? E lembrando também que cândida não é uma doença sexualmente transmissível, ou seja, não precisa tratar a parceria. Então, o que fica de recado aqui nesse primeiro slide é que para tu teres o diagnóstico de candidíase vaginal recorrente, tu tem que ter pelo menos 4 episódios de cândida comprovadamente em um período de 12 meses, tá certo? E lembrando que ela não é a mais comum. A mais comum é a bacteriana, e eu vou falar um pouquinho para vocês dela. Não é assunto desse vídeo. Se tiver interesse, eu posso produzir um vídeo sobre a vulvovaginite bacteriana, tá certo? Em que aí engloba outra fisiopatogenia das doenças, tá bem? Então, vou botar aqui no slide para vocês, no próximo, os principais sinais e sintomas da doença. Lembrando que o prurido, que é a coceira local, é uma característica muito importante dessa doença por cândida. Cândida é um fungo, enfim, tem vários tipos de cândida e eu vou explicar para vocês que o tratamento muda, sim, dependendo do tipo de fungo. Então, acompanhe aqui no próximo slide. Manifestações clínicas, irritação, ardência, eritema, prurido vulvar, eventualmente fissuras, disúria externa. Disúria externa é o incômodo para urinar, principalmente no final da urina, tá certo? Dispareunia, que é uma dor na relação sexual. Secreção vaginal, que pode variar de aspecto, e talco úmido, molhado, aderida à parede da vagina e tudo mais. O odor não costuma ter uma característica própria da cândida, é diferente da vaginose bacteriana, que tem um odor bem característico, tá certo? Epidemiologicamente falando, tem um slide aqui sobre isso, 90% das cândidas que acometem essa região feminina é por Candida albicans. A Candida albicans é aquela mais comum e aquela que tem uma sensibilidade ok aos azólicos, tá certo? Mas tem 10% de doenças por cândidas que não são álbicas, são as cândidas não álbicas, principalmente a Glabrata, Tropicalis e Cruzei. A Glabrata e a Cruzei, elas são intrinsecamente resistentes aos azólicos, alguns azólicos, tá certo? Então, quando se tem uma cândida isolada ali e o laboratório não diz qual cândida é, e, por exemplo, a paciente não obteve melhora, né, com o fluconazol, que é o azólico mais utilizado nessa situação, ela provavelmente é uma cândida ou Glabrata ou Cruzei, que ela tem uma resistência intrínseca a esse antifúngico, tá certo? Uma outra possibilidade que não pode ser menosprezada é quando, e isso aí é mais ou menos 10% dos casos, tá? A paciente isola na cultura, né, da região da secreção vaginal a cândida, mas do exame direto não consegue ver ela. Isso quer dizer duas coisas, tá? A primeira delas é muito pouca cândida que está ali, tá? A segunda coisa é que pode ser que ela tenha uma reação alérgica naquela região que esteja simulando uma doença por cândida, tá certo? Essa característica que se apresenta em quase 10% das mulheres é uma característica que a gente faz o diagnóstico de suspeição quando a utilização do antifúngico não vem melhorando os sintomas, tá certo? E teria que se usar também ou né, um antialérgico, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui o próximo slide. É um slide bem interessante que eu fiz para vocês, onde eu boto as 4 abordagens que se tem que ter para o tratamento da candidíase vaginal recorrente. Aqui, eu não estou falando aqui de candidíase vaginal simples, tá? Um episódio, toma lá um comprimido de azólico e a paciente fica ok.
Não estou falando daquela que tem lá 2 por ano, não. Eu estou falando daquela recorrente que tem fatores predisponentes intrínsecos do paciente a ter recorrência e que o manejo realmente é um manejo um pouco mais complicado, tá certo? Inclusive os tratamentos eles têm que ser um pouquinho mais prolongados, se fala pelo menos 6 meses de tratamento nessas situações, porque se tratar pouco tempo, a flora ou a microbiota vaginal ela não recupera a ponto de evitar que a cândida retorne. Importante lembrar também, toda mulher tem cândida nessa região, é natural ter, tá certo? Mas ela vive harmônica com o resto da microbiota, com o resto da flora vaginal. Se existe por algum motivo um desequilíbrio dessa flora, faz com que a cândida que já possui naquele local, ela acabe se multiplicando a ponto de causar a doença. Então, é um nível muito tênue entre tu ter a cândida, todas têm, tá certo? E tu ter cândida demais causando sintomas. Então, vou apresentar aqui os slides para vocês. É o último slide, tá? Mostrando uma abordagem de 4 pilares para o tratamento da cândida. Acompanhe aqui no vídeo. A primeira abordagem, e acho que é talvez uma das mais importantes, é o diagnóstico correto, tá, da doença. Como eu falei para vocês, ela não é a mais prevalente no local, tá certo? Mas ela é, sem dúvida, talvez a mais recorrente entre todas. Então, nos exames diagnósticos, tá, é importante se pedir, então, cultura da secreção vaginal, tá, inclusive com micológico direto, com bacterioscópico, e também lançar mão de biologia molecular, tá? A biologia molecular, ela é, você sabe que eu sou fã dela, ela é simplesmente maravilhosa para captar patógenos, né? Então, voltando aqui por slide, a biologia molecular, eu acho que vale a pena também se pedir clamídia, né? Com biologia molecular, enfim, pode-se pedir o bacterioscópico para Gardnerella e a Neisseria gonorrhoeae também pedir a biologia molecular, porque são germes difíceis, tanto a clamídia quanto a gonorreia são germes difíceis de serem isolados pelo fato de eles serem intracelulares, tá bem? Então, a cultura deles é bem complicada, então é melhor lançar a mão direto. Como não pode ter nem clamídia nem gonorreia ali, a biologia molecular se presta muito bem para isso. Ainda nos exames vaginais, eu acho muito interessante também pedir um pH vaginal, porque se o pH vaginal for maior do que 4,5, isso fala muito mais a favor de bactéria, né, uma vulvaginite bacteriana, do que uma vulvaginite por cândida, tá certo, pessoal? Voltando aqui, o próximo passo que nós vamos ter que ver são os antifúngicos, tá certo? Eu falei para vocês, então, que a cândida pode ser albicans ou não albicans, tá certo? Se ela for albicans, os azólicos vão muito bem, tá bom? Preferência para o fluconazol, inclusive. Mas as não albicans é melhor utilizar aí nessa situação um polieno tópico, também tem que ser por um longo período de tempo, para prevenir, para tratar e prevenir a recorrência dessa cândida, porque realmente tanto a cândida glabrata quanto a Clusei, ela tem uma resistência intrínseca à maioria dos azólicos, não é de todos os azólicos. Para caso, tem azólicos que são muito caros, né? Então aí a gente passa por um polieno, tá certo? A terceira esfera de tratamento que eu quero mostrar para vocês aqui, mostrar a tela, é a melhora da imunidade, tá certo? Então, quando a gente fala em melhora da imunidade, é nós detectarmos os pacientes se eles têm alguma doença subjacente, por exemplo, se o paciente tem HIV, se o paciente tem alguma outra IST ou DST, tá certo? Como sífilis, o próprio herpes recorrente, ele está relacionado a episódios de cândida, então às vezes tratar o herpes também melhora a cândida, tá certo? Nós temos que ver as dosagens de vitamina B6, B12, ácido fólico e vitamina D, que também elas atuam digamos assim, no metabolismo de formação da imunidade dessas pacientes. Então, existe aí também a possibilidade de diabetes, né, que é uma característica interessante, que causa uma propensão a ter enfim, candidíase vaginal recorrente. A última esfera que eu acho que deve ser, sem dúvida, abordada com a paciente, vou botar aqui na tela para vocês, é a melhora da microbiota. Quando eu falo a melhora da microbiota, eu não falo só da microbiota local, eu falo também
da microbiota intestinal. Então, isso pode ser também abordado com a paciente. É um pouco controverso o tema dos carboidratos refinados, mas tem coisas na literatura mostrando que eles têm realmente uma importância na canja, né? Então, é uma coisa que tem que ser abordada com a paciente também, tá? Outras características que que alteram essa microbiota local, tá? É o uso de roupas úmidas, tá? Então, tem que se evitar as roupas úmidas, evitar desodorante íntimo, obviamente, evitar absorventes diários, não pode utilizar, nunca fazer ducha íntima, porque a ducha íntima, ela lava o canal vaginal e ela retira as bactérias que ali estão, né, convivendo com a saúde da paciente, e se tu retirar uma bactéria, alguém vai ocupar esse espaço, tá? Nessa paciente que tem propensão à cândida, quem que vai ocupar o espaço? A cândida, exatamente. Então, não pode ter ducha íntima. A roupa íntima ela tem que ser 100% algodão sempre, e de preferência à noite não usar roupa íntima para dormir. Então, vocês podem observar, pessoal, que existe várias esferas que a gente pode abordar na saúde feminina para se evitar a candidose ou a candidíase vaginal recorrente, que é uma doença que acomete milhões e milhões de mulheres, tá? Bem difícil mesmo. É claro que no período de verão ela é um pouco mais comum, mas não está proibido ter no inverno também. E lembrar também que um tratamento muito curto para essas pacientes geralmente ocasiona o retorno da doença. Até mesmo os tratamentos bem longos para candidíase vaginal recorrente tem lá os seus 30% de chance de recorrência e tem que se retratar novamente a paciente, se iniciando, claro, de novo as 4 esferas ali que eu mostrei para vocês, dos cuidados da saúde feminina. Então, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o joinha, dar o seu joinha ali, se inscrever no canal. A maioria dos pacientes que assistem aqui, os usuários do YouTube que assistem aqui, acabam não se inscrevendo no canal. Se inscreva, eu só falo sobre infectologia, eu só faço um vídeo por semana, no máximo, tá? E é sempre um tema bem relevante, bem prevalente na nossa comunidade. Um grande abraço, eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.